Olá, professora. Eu me chamo Taylor Lucas e o nosso grupo abordará o tema pós-positivismo e a ascensão dos princípios, um dos movimentos mais importantes da teoria e da hermenêutica jurídica contemporânea. Para compreender o pós-positivismo, nós precisamos primeiro entender o positivismo jurídico. O positivismo defendia que o direito era composto exclusivamente pelas normas criadas pelo Estado. O critério para considerar uma norma válida não era o seu conteúdo moral ou a sua justiça, mas sim a sua criação conforme o procedimento previsto no ordenamento jurídico. Essa concepção buscava garantir segurança jurídica, previsibilidade e objetividade nas decisões judiciais. Entretanto, ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que diversos regimes autoritários cometeram graves violações aos direitos humanos, utilizando leis que eram formalmente válidas. Nós podemos citar, por exemplo, Hans Kelsen, que em sua teoria pura do direito defendia que a validade de uma norma decorre de sua criação conforme o ordenamento jurídico e não do seu conteúdo moral. Essa concepção foi predominante até o surgimento das críticas que deram origem, agora sim, ao pós-positivismo. Ou seja, existiam leis legais do ponto de vista formal, mas que eram profundamente injustas, o que revelava uma limitação ao positivismo. A mera validade formal já não era mais suficiente para garantir justiça, e foi nesse contexto que surgiu o pós-positivismo. O pós-positivismo, ele não serve para rejeitar completamente o positivismo, mas na verdade ele procura superá-lo, pois ele preserva a importância da segurança jurídica, porém reconhece que o direito também deve dialogar com valores fundamentais, como dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade e justiça. Nesse novo cenário, a Constituição ela passa a ocupar uma posição central no ordenamento jurídico. Ela deixa de ser apenas um documento político e passa a possuir uma verdadeira força normativa, vinculando todos os poderes públicos. Além disso, os direitos fundamentais deixam de ser apenas promessas e tornam-se normas diretamente aplicáveis. E a partir daí, ganha uma força de um elemento que até então ocupava uma posição secundária, os princípios jurídicos. E é justamente sobre essa ascensão desses princípios que o próximo integrante irá tratar. De Hess foi um grande autor, um estudioso da Constituição e um grande professor do século XX. Ele marcou muito o estudo da Constituição, do constitucionalismo, e muitas ideias que ele teve perduram até hoje, mudaram todo o desenvolvimento da pós-Segunda Guerra Mundial. Ele vivia em um contexto histórico em que a Constituição não tinha um poder de norma, ela não tinha uma validade. A Constituição era vista como se fosse apenas um documento político escrito com ideias válidas, mas que não tinha nenhuma obrigatoriedade. Ele trouxe uma ideia principal que ia contra esse contexto histórico, contra essa atualidade em que ele vivia. O Conrad Hess, o autor, trouxe por meio de sua obra de força normativa da Constituição, que significa o quê? A Constituição ela deveria não apenas ser um documento escrito, mas também teria uma obrigatoriedade, uma força de norma que moldasse da forma como o Estado utiliza seus poderes e a sociedade. Moldar a sociedade e moldar o Estado por meio dos poderes executivo, legislativo, judiciário, orientando a forma como eles agem, como eles funcionam, e a sociedade tendo ela como uma obrigatoriedade, sendo o centro do ordenamento jurídico. O autor moldou muitos pensadores do futuro vieram com a ideia de que ele teria implementado a Constituição como centro do ordenamento jurídico. Futuramente ela se tornou, até aqui no Brasil, nos dias atuais, o topo do ordenamento jurídico. Tudo que é de lei, que vem, tem que estar de acordo com a Constituição e todos são obrigados a obedecê-la. Temos hoje controle de constitucionalidade. O autor, por exemplo, moldou
e influenciou bastante a Constituição brasileira, que perdura até hoje, de 1988, trazendo cláusulas pétreas que não podem ser alteradas, trazendo toda a importância da Constituição, sendo não só o centro do ordenamento jurídico, mas hoje o topo do ordenamento jurídico, e moldando a forma como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário, e principalmente o funcionamento da sociedade. Boa noite, professora. Meu nome é Clarice. Eu vou falar um pouco sobre Robert Alex e o seu pensamento diante de um dos maiores desafios do direito, que é quando a Constituição entra em conflito com ela mesma. Para Alex, os princípios eles são mandamentos de otimização. Isso significa que eles são normas vivas que precisam ser realizadas na maior medida possível dentro de cada caso concreto. O problema é que no mundo real, esses princípios muitas vezes eles se colidem. Um exemplo seria a liberdade de expressão versus a liberdade de privacidade. Os dois são importantes, os dois estão na Constituição e nenhum dos dois podem revogar um ao outro e nem ser classificado como mais importante para o outro. A solução que Alex propôs foi a técnica de ponderação, que seria o juiz, em vez dele classificar um princípio mais importante do que o outro, ele coloca em uma balança e vê o maior peso que cada um desses princípios tem dentro do caso concreto que ele está julgando, resolvendo o impasse sem destruir nenhum dos direitos para o futuro. Em suma, para Alex, o conflito de princípios ele não se resolve pela exclusão, e sim pela proporcionalidade e o equilíbrio entre cada um deles. Eu sou a Lívia e vou falar sobre a influência do pós-positivismo no Brasil, as principais críticas e a conclusão. Bom, segundo o jurista brasileiro Luiz Roberto Barroso, o pós-positivismo fortaleceu a Constituição Federal como centro do sistema jurídico e consolidou a proteção dos direitos fundamentais como elemento essencial para a interpretação constitucional. Após 88, com a Constituição no centro do sistema jurídico, princípios como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade nortearam a resolução de casos concretos nos tribunais. E essa força normativa que os princípios tinham davam a eles a permissão para eles fundamentarem decisões judiciais. Mas essa aplicação desses princípios, elas exigiam muita cautela, porque precisava equilibrar a efetivação dos direitos fundamentais com a segurança jurídica. E essa aplicação precisava ser bem justificada para não gerar uma decisão baseada apenas na subjetividade do juiz. Essa decisão precisava ter uma base normativa também. As principais críticas acerca do pós-positivismo envolviam o risco de maior discricionariedade judicial, o avanço do ativismo judicial, que seria a proatividade judicial, o judiciário agindo em campos legislativos ou executivos, e a possível redução da previsibilidade das decisões, reforçando a necessidade de uma fundamentação consistente. Em conclusão, o pós-positivismo foi uma mudança, foi uma evolução muito importante para o direito brasileiro, e a aplicação, apesar das críticas, a aplicação equilibrada desses princípios se faz muito necessária no nosso sistema, mas é preciso equilibrar a efetivação dos direitos fundamentais, que seria, no pós-positivismo, a base para a interpretação constitucional, e a segurança jurídica, sempre tentando equilibrar esses dois conceitos para seguir o ideal de Barroso e para ter uma melhor utilização desses princípios para aplicar na interpretação, para aplicar no nosso sistema da melhor forma possível. Muito obrigada.